Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o pastor Daniel. Vamos continuar aqui com a nossa aula sobre os elementos parentéticos do Apocalipse, que estão lá do capítulo 10 ao capítulo 14. Só para a gente recapitular, o que são os elementos parentéticos? São os elementos ou eventos que servem, eles têm a finalidade de amplificar e aprofundar a revelação. O livro de Apocalipse, por si só, ele tem o significado de revelação. Então aqui, esses elementos parentéticos, eles servem para amplificar e aprofundar essa revelação do Apocalipse. E na aula passada nós introduzimos com o capítulo 10 de Apocalipse, na verdade nós ficamos ali só no versículo 1 mesmo, hoje nós vamos dar continuidade, e aí nós falamos que o capítulo 10, o início aqui dos elementos parentéticos, eles vão fazer referência às visões que foram inseridas no contexto entre a sexta e a sétima trombeta. É uma inserção de eventos, beleza? E aí nós falamos que esse anjo do versículo 1, que vai apresentar um livrinho a João, esse anjo, ele possui características específicas de Cristo. Nós falamos aqui que é um anjo forte, O texto já inicia falando, e vi outro anjo forte, E aí ele detém características que são algumas características específicas de Cristo. Perceba que eu não estou dizendo que o anjo é Cristo, mas ele aponta para Cristo, ele possui características que são específicas de Cristo, ou seja, ele não é um anjo comum. Isso a gente sabe, E aí nós falamos da nuvem, que Deus, ele se revela por várias vezes na Escritura e nessa revelação existe uma nuvem. E aí nós falamos também da ascensão de Jesus, que ele foi recebido por uma nuvem, da volta de Jesus, que ele vai voltar com as nuvens. Então nós vemos aqui que a nuvem é uma característica importante. Nós falamos também na aula anterior sobre o arco celeste, que Deus fez uma aliança com a humanidade e ele introduz, ele materializa algo importante, muito importante no mundo espiritual e traz para a nossa realidade. Beleza? E aí nós identificamos as ocorrências desse arco celeste no mundo espiritual, que ele está ao redor do trono de Deus. Aí nós falamos de Ezequiel 1:28, Apocalipse 4:3, E pelo fato desse arco aparecer como uma coroa, nós identificamos também que Deus está se lembrando da sua misericórdia e nós identificamos também que aquele anjo, ele estava investido ou está investido da autoridade de Deus. Lembrando que o Apocalipse ele aponta para o futuro. Então nós temos que usar aqui o verbo do futuro, Ele estará. Beleza? Ele estará. Ok. Então na aula de hoje nós vamos dar as demais características. Nós vamos continuar aqui com as demais características que são características específicas que apontam para Cristo. Características desse anjo que apontam para Cristo. O Apocalipse ele é um livro de revelação de Jesus Cristo. Nós vemos lá no Apocalipse 1 já a revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse, a escatologia, ela sempre tem que apontar para Cristo. Sempre tem que apontar para Cristo. A gente não pode começar a criar teorias, a gente não pode especular. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho dessa especulação, mas a gente não pode ficar especulando coisas e, pior ainda, essas coisas ficarem apontando para algo que não é Cristo. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, o Pai revela o Filho e o Filho se revela para João. Olha que extraordinário. Então, aqui, dando sequência a essas características, vamos ler aqui novamente, capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu. Esse descia do céu nós vamos comentar depois. Aí começa aqui as características que apontam para Cristo. Vestido de uma nuvem,
e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Perceba que não diz assim, ó, estava como o arco celeste, não. Era o arco celeste. E o seu rosto era como o sol. Aqui já utiliza a preposição como. Então, era parecido, faz referência, como o sol. E aí, onde que nós vamos identificar essa característica desse anjo apontando para Cristo? Vamos lá para Apocalipse 1,16, olha só. Ele tinha na asa, ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Está falando de Jesus. Aqui está falando de Jesus, não é de um anjo, é de Jesus, olha só. E ele, Jesus, tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol. Olha aí. Agora quando a gente vai lá para Apocalipse 10, olha só. Olha só, Apocalipse 10, quando vai dar aqui a característica do anjo. Deixa eu colocar aqui para não perder. E o seu rosto era como o sol. Apocalipse 1,16. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Perceba que tudo aponta para Cristo. Ele é o agente da criação. Então, todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, para Ele. Então, tudo deve apontar para Cristo. É por isso que a gente não pode, a gente não deve ficar bitolado com as coisas. A gente tem que se preocupar somente com aponta ou não para Cristo. Se apontar para Cristo, meu irmão, tá tudo certo. Agora, se não apontar para Cristo, tá incorreto, porque todas as coisas devem apontar para Cristo. Não deve apontar para o homem, não deve apontar para outra criatura, deve apontar para Cristo. Então, aquele anjo, ele tinha o rosto como o sol. E olha só, e o seu rosto aqui, falando de Jesus, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ou seja, outra característica específica de Jesus Cristo. Esse anjo que se apresenta para João, ele possui características que são específicas de Jesus. Esse rosto aqui, como o sol, faz uma referência clara à descrição de Jesus Cristo no Apocalipse 1,16. A gente não pode negar isso, é uma referência óbvia. Então aqui nós falamos nuvem, o arco por cima da cabeça, como uma coroa, e o seu rosto era como o sol. Próxima característica, os seus pés como colunas de fogo. Os pés como colunas de fogo, elas também vão aparecer lá em Apocalipse 1. Apocalipse 1, ele vai fazer uma descrição de Jesus. Jesus ali, na forma que ele está se revelando para João, naquele momento, a gente tem que entender o seguinte, que Jesus, Deus, eles não possuem, principalmente o Pai, ele não possui uma imagem específica. Então, ele se revela. Todas as vezes que nós vemos Deus se apresentando na Escritura, ele está se revelando daquela maneira. Não quer dizer que ele é somente aquilo. Deus, não tem como a gente colocar Deus em uma caixinha e falar, Deus é assim. Tem como nós, através das revelações na Escritura, é por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso que você tem que conhecer a Deus por meio da Escritura, porque foi aqui que ele se revelou para a humanidade. Então, por meio das revelações, por meio das Escrituras, por meio da lei, dos profetas, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas, nós vemos Deus se revelando. Aqui, Deus ele se revela para João e aí demonstra algumas características. Jesus está ali se revelando daquela maneira, beleza? E aí tem o rosto. O rosto, ele é como o sol do seu maior resplendor. E também tem os seus pés como coluna de fogo.
Vamos ver essa descrição lá em Apocalipse 1,15. Olha só. Apocalipse 1,15. E os seus pés, olha só a descrição de Jesus. Depois você lê. Começa lá a partir do verso 11. Jesus começa a se revelar, né? Eu sou o Alfa, o Ômega. Ele começa ali a se revelar para João, né? E o verso 15 diz o seguinte, ó. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Olha só. E a sua voz como a voz de muitas águas. Então, aqui nós temos uma descrição que também aponta para Cristo. Só que lá em Ezequiel 1,26, nós identificamos também essa mesma revelação. Por isso que a Bíblia, a Escritura, ela não foi escrita por meio da inteligência humana. É impossível. Por conta das conexões espirituais que existem, não tem como não ter sido inspirado. É impossível a Escritura, a palavra de Deus não ter sido inspirada. Por conta das conexões, tanto materiais, aquelas conexões, né, que a gente faz aqui normal, mas as conexões espirituais. As conexões espirituais são muito fortes. Beleza? Então lá em Ezequiel 1,26, verso 26, olha só. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono. Olha só, ele viu animais, por cima da cabeça desses animais havia como se fosse um firmamento. E algo semelhante a um trono. E esse trono parecia pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. Presta atenção. Ezequiel está vendo o trono. E acima desse trono, né, assentado na verdade desse trono, ele viu uma figura semelhante à de um homem. Cara, aqui ele está apontando para Cristo. Porque quem se revela como homem? Jesus. Não o Pai. O Pai, ele é Espírito. Mas quem se revela na semelhança de um homem? Quem é que fala? Eu sou o Filho do Homem. Né? Então, aqui ele está vendo Jesus. E via, verso 27, e via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele e ao redor. Desde o aspecto de seus lombos, olha aí, e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, ou seja, desde o aspecto aqui da região lombar para cima, e desde o aspecto da região lombar para baixo, vi como a semelhança de fogo. Olha só a revelação, olha que extraordinário. E vi como a semelhança de fogo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, que aí nós lemos na aula anterior o verso 28, que aponta para o arco de Deus. Mas olha só como as características, a descrição desse anjo aponta para características que são específicas do Senhor Jesus. É isso que nós temos que entender. Esse anjo, ele se revela, e aí nós vamos entrar daqui a pouco no livrinho, por que ele está com esse livrinho, mas nós temos que entender que esse anjo, ele se revela de uma forma que aponta para características específicas de Jesus Cristo. São características que remetem a Jesus Cristo. Beleza? Então nós vemos aqui, né, que a referência do rosto como sol está lá em Apocalipse 1,16. Nós vimos também que essa referência dos pés como coluna de fogo está lá em Apocalipse 1,15 e também essa figura, né? Lá em Apocalipse 1,15 é uma descrição de Jesus. Lá em Ezequiel 1,26, 27 está fazendo uma descrição, mas não especificamente de Cristo. Por quê? Não que não seja Cristo, mas Ezequiel viu sem saber o que ele estava vendo. João, ele viu porque Jesus se identificou. Ele falou, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou Jesus Cristo.
lá na visão de Ezequiel, o Antigo Testamento, e aí na continuidade aqui do nosso estudo de Apocalipse 10, nós vamos falar a respeito do segredo de Deus, do mistério de Deus, que você vai achar extraordinário. Mas o Antigo Testamento, Jesus, ele aparecia de forma misteriosa. A partir do Novo Testamento, a visão, ela é revelada, beleza? Então, a revelação, os olhos, as escamas, elas saem. Quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, a primeira coisa que acontece é que eles têm um entendimento aberto, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, a revelação, ela vem a partir de Jesus Cristo, beleza? Jesus, ele é a revelação. Por isso que o livro de Apocalipse significa revelação. Então, lá em Ezequiel 1:26, nós tratamos como uma figura, porque não está escrito, eu vi Jesus Cristo lá, não. Mas, por interpretação, por revelação, nós entendemos que ali ele está dizendo que é Jesus. Beleza? Então, essa semelhança é uma figura. Mas, lá em Apocalipse 1:15, é uma descrição de Jesus Cristo, porque o texto está descrevendo Jesus. Beleza? Vamos continuar lendo aqui. Vamos pular. A gente leu o verso 1 do Apocalipse 10, nós vamos pular lá para o verso 3. E clamou com grande voz o anjo, como quando ruge um leão. Olha só, mais uma referência a Jesus Cristo. Não é uma referência assim tão óbvia, mas nós podemos trazer por interpretação. Lá em Apocalipse 5:5, olha só. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha só, Jesus se revela como o leão da tribo de Judá. Perceba que Deus, ele se revela. Não é que a gente vai chegar um dia e falar assim, eu conheço a plenitude de Deus. Não, Deus, ele se revela. Nesse mesmo texto em que ele está se revelando como o leão da tribo de Judá, ele também se revela como o cordeiro que foi morto. Então, assim, é impossível nós rotularmos, é impossível a gente colocar Deus em uma caixinha. É impossível. Então, nós absorvemos, nós conhecemos as revelações, como ele se revela. Lá quando João Batista está lá batizando as pessoas, e ele está lá, raça de vibra, aquele negócio todo, Jesus estava ali na fila do batismo. E aí, em um determinado momento, Jesus decide se revelar. Perceba, depois você vai lá e lê o texto. Você vai perceber que João Batista, ele aguarda por um sinal no céu. Beleza? Ele está ali batizando as pessoas, Deus revelou para ele que haveria um sinal, e esse sinal, o Espírito de Deus repousando sobre aquele que ele havia enviado para salvar o povo dos seus pecados. Só que Jesus, ele está na fila do batismo, e aí ele decide se revelar, ele sai da fila e vai ao encontro de João Batista. Ele se revela a João Batista. E aí, quando Jesus se revela a João Batista, por meio do Espírito, João Batista reconhece quem é Jesus. E aí ele diz aquela famosa frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba, lá nesse mesmo texto de João Batista diz o seguinte, ele estava no meio de nós, mas nós não o conhecemos, porque ele se revela. Ele precisa se revelar. Quando terminar essa aula aqui, você vai orar o seguinte, Deus, se revele a mim. Peça a Deus para ele se revelar para você. Então, Jesus, ele se revela. E aqui, nós vemos ele se revelando como o leão da tribo de Judá. E aí o anjo lá de Apocalipse 10
Verso 3, olha só. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Na próxima aula nós continuamos com Apocalipse 10, beleza? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.